Não sei o que houve na transmissão, aqui pra mim parece que o sinal tá ok, não aconteceu nada diferente no meu aparelho, porém a transmissão caiu, né? Deve ser alguma falha aí no Facebook, alguma coisa assim, tá? Então eu peço desculpa, mas infelizmente, né, às vezes acontecem esses imprevistos. Então, continuando, acredito que a maioria conseguiu assistir até o final, talvez estejam me assistindo ainda até entrar aqui. A Ju já conseguiu ver que caiu lá e veio pra cá, né, Ju? Obrigada por entrar novamente. Bom, então a Ju já me deu um ok, provavelmente tá me ouvindo, tá me vendo bem. Então, nossa live parou, eu provavelmente devo ter terminado de falar lá, né, dos medos e dos pais que colocam os medos para proteção, como, por exemplo, o medo do dentista, o medo da criança correr, fugir, se esconder ou se perder na multidão. Ao invés de orientar mais essa criança sobre o perigo, que ela ficaria triste, que não seria uma coisa boa, então por isso que você está preocupado. E claro, né, diminuindo o peso da nossa responsabilidade em ter que ficar correndo atrás da criança quando ela faz isso, em ter que ficar brigando com ela a todo momento. Então eu trago uma situação muito grave, né, um problema muito grave, como por exemplo, não ver mais os pais. E aí eu coloco aquilo para diminuir uma situação ou acabar com aquela situação, com aquele problema, para resolver algo momentâneo. Muitas vezes eu acabo ensinando para a criança a ter medo disso e de outras coisas, né? Esses exemplos que eu dei. Mas várias outras coisas. E aí, quando eu faço isso, eu penso assim, mas eu só falei do medo disso, então se não acontecer não tem problema. Não, o que acontece é que quando eu mostro para a criança está adquirindo crenças. O que são isso? Crenças. Crenças são aquilo que a gente acredita. Então ela tá lá vivenciando algumas situações e ela tá formando algumas crenças, né? Formando a crença de que o mundo pode ser um lugar bom, gostoso, confortável, que ela pode ser feliz, ou pode ser perigoso, pode ser ruim, pode ser muito arriscado, que ela pode perder as pessoas a qualquer momento, que tudo de ruim pode acontecer. E o que mais pesar para essa criança vai ser o que ela vai levar para a vida. Então, se eu falo para a criança que ela não precisa ter medo de nada, ela vai querer ser uma criança destemida e vai se colocar em perigo. Se eu falo para a criança que ela tem que ter medo de tudo, ela não se coloca em perigo, mas ela também não vivencia os momentos da vida. E é aí onde eu quero chegar. A criança com medo. Então, a criança com medo normalmente está dentro de uma família super protetora. Toda vez? Não. Mas na maioria das vezes, a criança foi tão protegida, tão cuidada, tão instigada a ter cuidado com tudo, que ela acredita que tudo é perigoso. E aí não é mais uma situação que é perigosa. Até aquilo que você agora fala para ela que não tem perigo, ela começa a enxergar como perigoso. Ela começa a entender que pode ser perigosa, mesmo que você não tenha orientado. Toda criança que tem medo é super protegida, Monique? Não sei, talvez não. Porém, quais os comportamentos que as famílias que fazem isso, né, de colocar muitos medos na criança têm? Normalmente são comportamentos de cuidar muito, né? Cuidar excessivo às vezes. Boa noite, Nayara, seja bem-vinda. O cuidar excessivo não é o cuidar bem, é o cuidar demais. Pode sim levar uma criança a ser insegura. Pode alimentar nela uma incapacidade de se cuidar ou até mesmo alimentar nela uma incapacidade do mundo ser um lugar bom e das pessoas serem boas. Se tudo é perigoso quando eu sou criança, por que quando eu sou maior não é? Mas é porque agora ele já se cuida, tá? Mas o que ele aprendeu, o que ela aprendeu na infância, fica registrado. E aí esse registro não apaga assim facilmente. Então, muitas vezes nós somos criados de forma, né, protegendo às vezes através do medo, do perigo. A gente aumenta a intensidade da situação para que a criança tenha mais medo e não faça. Ela para de fazer e ela começa daí a ter medo de tudo.
E aí, o que a gente faz com isso? Então, primeiro, para quem é papai, mamãe aí de primeira viagem, ou que tá com os filhos pequenininhos, posso deixar meu filho ter medo de tudo? Não. Posso deixar meu filho não ter medo de nada? Também não. O equilíbrio. Como que eu vou buscar esse equilíbrio? Situações que normalmente a criança vivencia como assustadora, natural, por exemplo, barulho, né? Quando chove ou tem rojão, que muitas vezes, desde pequenininha, a gente tem um reflexo já de assustar, a gente tem que mostrar o quê? Que tá tudo bem, que é tranquilo, que não tem perigo, que é só chuvinha, é que a chuva faz barulho, porque o céu tá avisando que tá vindo chuva. E através do lúdico, muitas vezes, comentar com essa criança e mostrar para essa criança que aquilo faz parte do processo natural de vida das pessoas. A chuva e o barulho. E não que é algo a se temer, né? Então, eu tô dando o exemplo da chuva. Barulho de chuva. A gente falou bastante, né, nos vídeos anteriores, para quem não viu, né, não perca, dá uma olhadinha aí, sobre prevenção ao abuso. Quando a gente pensa em prevenção ao abuso, o que muitas vezes as pessoas acabam fazendo? Ao invés de prevenir o abuso sexual infantil, acabam colocando um monte de medo, que o estranho é perigoso, que isso é perigoso, que aquilo é perigoso, e não ensinando a criança a se prevenir. Colocar medo é diferente de ensinar a criança a se prevenir. Se eu coloco um monte de medo para que a criança fique assustada com uma situação de possível abuso, ela pode começar a ficar assustada, não entender muito bem o contexto, e ela pode começar a ficar assustada com uma situação geral, ou parecida, não necessariamente o abuso. E aí ela começa a ficar assustada em relação ao outro, às pessoas que ela tem contato, e ela pode sim daí desenvolver alguns medos. A gente também vai ver pais inseguros, né, ou o pai ou a mãe, e crianças inseguras, né? Então, pai e mãe é modelo. Se eu tenho um modelo de insegurança, as chances de eu ser insegura é grande. Então, quanto mais eu for inseguro, deixar a insegurança guiar a minha vida, quanto mais eu demonstrar insegurança, não é só ser, mas demonstrar em situações diversas, deixar transparecer o meu medo, entrar em pânico por alguma situação, maior é a chance do filho ter medo. Por isso, muitas vezes, o que a gente faz em terapia? Atende a criança e trabalha a família. Se for algo muito específico, encaminha os pais, ou, né, em alguns casos, atende esses pais, né, para que eles também possam superar aquelas dificuldades. Porque não adianta eu querer que meu filho seja corajoso se quando chove eu fico desesperada com a chuva. Se qualquer coisa que eu vejo na rua me assusta, se qualquer barulho que eu ouço, eu fico assustada. É claro que ele vai ter medo. Se eu consigo sentir o meu medo e não demonstrar, o que a maioria das pessoas consegue, exceto as pessoas quando têm fobia, que daí elas não controlam mesmo, mas se eu consigo, então eu posso continuar sentindo o meu medo. Não necessariamente eu tenho que demonstrar. Eu tive uma situação uma vez de uma mãe que tinha muito receio de entrar em casa com um carro com o filho, morava só ela e o filho, às vezes eles chegavam tarde, o bairro que eles estavam morando naquele momento não era um bairro tão seguro do ponto de vista deles, e aí sempre que ele entrava, ela falava pro filho, já grandinho, olha pros lados, ai, é perigoso, e entrava sempre falando, saía de casa falando isso, entrava falando isso, sempre que era um horário noturno. O que acontece? Mesmo ele sendo maior, e claro, isso foi uma situação que a gente teve, né, de discussão, porém ela vivenciava várias outras situações de medo, de insegurança e tudo mais. Mas nessa situação de medo, o que ela estava mandando informação pro filho? Cuidado que é perigoso, cuidado que é perigoso. E aí o menino cresceu por muito tempo ouvindo essa frase, e até na pré-adolescência ele tinha medo de coisas que não são mais para ter, vamos dizer assim, né, por conta do entendimento. Medo de se perder no shopping, medo de se ele se perdesse no shopping, alguém podia roubar a mãe dele. Se alguém roubasse a mãe dele, ele não ia saber o que fazer. Então, medos
que eram característicos de crianças mais novas, vamos dizer assim, que ainda não tinham a compreensão, muitas vezes, do que fazer, do que não fazer, vigorando, vamos dizer assim, né? Não sei se é essa a palavra mais ideal, num pré-adolescente, por conta do reforço que essa mãe sempre dava desse medo e de outras situações que ela vivenciava de medo. Era perigoso entrar em casa? Podia ser que o bairro fosse perigoso, que era perigoso entrar em casa. Porém, ficar o tempo todo alarmando o outro disso não ajuda em nada. Simplesmente aumenta o nível. Então, você pode simplesmente falar, dá uma olhadinha, vê se não tem ninguém. E não instigar o assunto, né? A intensidade que a gente coloca no assunto, na fala e no nosso comportamento vai refletir no quanto essa criança também pode ou não ter medo, tá? Então, o medo, como a gente tinha falado no começo, né, para quem entrou agora, ele pode ser bom, ele é saudável, mas quando eu coloco muita intensidade, quando eu demonstro medo demais, quando eu reajo com medo a muita coisa, a ideia é que a gente vive uma vida menos saudável. Por quê? As crianças começam a evitar situações que elas pensam que podem ser perigosas, elas começam a ficar ansiosas antes de acontecer algo que elas precisem viver, que elas achem que pode ser perigoso, elas começam a recusar fazer algumas atividades por conta do medo, elas podem passar mal, tem sintomas, né, como por exemplo dor de barriga, dor de cabeça, ou podem inventar ou podem ter mesmo, tá? O medo, ele pode sim, né, gerar algumas somatizações, né, alguns sintomas físicos. Ou a criança pode começar a inventar para não ir, dependendo da idade, né? A gente pode até cogitar que esteja inventando. Não necessariamente, pode gerar sim sintomas também. O que acontece é que quando gerou sintoma, é porque provavelmente, ou até mesmo não gerou sintoma físico, mas a criança já está recusando, porque daí ela não tá com nenhum sintoma, mas ela não sai mais, ela não vai mais no lugar sozinha, ela não quer mais sair sem os pais, por exemplo, né? Transtorno de ansiedade de separação, que é muito comum. Começa com uma coisinha aqui, outra ali, e quando vê a criança não quer mais desgrudar dos pais. E aí acaba muitas vezes chegando no consultório pra gente aquela criança que tá com medo de se separar dos pais e que agora tá se recusando a ir pra escola. Mas quando você vai avaliar a história de vida dessa criança, o que você percebe? Que lá atrás ela já vinha com um histórico de medo, que os pais têm algumas características muito evidentes de medo, de insegurança, e que a coisa foi crescendo e chegou nessa recusa por conta do reforço que a gente fala, vai reforçando, chega uma hora que acaba, infelizmente, muitas vezes virando aí patológico, né, que virando uma doença, um sintoma físico ou emocional, né, então a criança pode chorar, tremer, passar mal, várias coisas podem ocorrer. Então, para a gente não chegar nisso, a gente tem que sempre pensar que o medo que a gente tem que colocar ou ensinar aquela criança a ter tem que ser o mínimo possível para que ela entenda que aquilo é perigoso e não para que ela fique morrendo de pavor do perigo a tanto que ela não faça mais. Tá? Se ela chegar a não fazer mais só pelo medo, provavelmente a gente colocou intensidade demais. Se ela parar de fazer porque eu controlo o comportamento, porque eu incentivo, porque eu orientei, porque eu cobro, porque eu supervisionei, muito bom. Se não, infelizmente a gente pode ter aí crianças, muitas vezes, medrosas, inseguras, ou pode não transparecer ou não prejudicar tanto a infância em alguns casos, mas com o desenvolvimento, né, da adolescência, da vida adulta e com outros acontecimentos que essa criança pode passar na vida, por exemplo, algo real, ela já tá com medo instalado nela, forte, e aí ela tem uma perda muito grande. Aí realmente a gente dá uma comprovação de que ela precisa ter medo. Então pode ser que ela venha ter algum prejuízo na idade adulta. Eu sempre brinco que aquilo que não é resolvido na infância, lá na idade adulta, explode e vira algo muito prejudicial.
Então, a infância é a época da gente tratar os medos, evitar, ensinar a ter coragem, ensinar o que realmente é perigoso na medida certa, sem exageros. Quando tiver um medo patológico, quando eu tiver, meu marido tem, a pessoa ali responsável pela criança, os cuidadores têm medo patológico, buscar apoio para desenvolver, vamos dizer assim, o medo adequado, porque nem sempre vai deixar de ter o medo, né? Às vezes algumas fobias são reais, né? E a pessoa vai continuar tendo medo, mas não patológico, a ponto de prejudicar ela tanto. E essa criança também vai aprender a ter um medo mais equilibrado. Tá? Então, algumas coisas são necessárias. Esse vídeo foi mais para reflexão, para tirar dúvidas a respeito do porquê da insegurança, porquê tudo isso e como isso acontece, né? Lembrando que esse processo de aquisição não é um dia, não é dois. Então, eu ensino para minha criança de 1 ano e meio, 2, uma coisa, e aí eu começo a repetir outras ou a mesma coisa. E com 5, 6 anos ela pode apresentar, ou até mais, dependendo do caso, né? Dependendo da vivência que ela tiver. E, infelizmente, quando eu vou tentar ajudar, eu quero resolver o problema naquele momento e acabo deixando aquele histórico para trás e esquecendo tudo que eu influenciei, né? Até aquele presente momento, né? E o porquê que a criança tá tão insegura, tão medrosa. Alguém entrou aí, mas não me deu boa noite, só vi um joinha. Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Pessoal, então o que tinha para trazer de recado para vocês é isso. Quando a gente se deparar com filho, sobrinho, filho de amigo, inseguro, que imediatamente não precisa ser patológico, né? Vamos prevenir. A ideia é aumentar o nível de coragem, mostrar para a criança que é possível ela ter coragem, como ela superar aquilo, como ela vivenciar aquele medo sem se incomodar tanto. Se o medo tá pequenininho, ela não gosta, ela se incomoda, mostrar formas dela conseguir ser corajosa. E aí a gente tem que pensar em várias adaptações para cada situação. Né? Cada situação específica pede muita criatividade da gente, né? Na maneira como a gente vai levar a criança para essa coragem, ensinando ela o que pode, o que não pode, mostrando, demonstrando. Criança é muito concreta, então quanto mais a gente colocar ela na situação real para criar a coragem, mais fácil é de trabalhar, né? Os menores, então, mais fácil ainda. Então, fica a dica aí para os papais, tios, professores. O medo, ele muitas vezes é encorajado por nós, pela nossa necessidade de proteger os pequenos, e aí acaba que a gente pode ter um prejuízo aí no futuro. Muitos adultos aí talvez se identifiquem, vejam o quanto foram podados, vamos dizer assim, para se preocupar com as coisas, e hoje muitas vezes acabam tendo medo de muitas coisas desnecessárias, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar agora. Eu vou esperar um minutinho que tem o atraso na mensagem, né? No vídeo. Pode mandar. Se não tiver dúvida, se não chega nenhuma pergunta, eu vou agradecendo a Júlia, a Nayara, a Rosemary. Rose entrou hoje, deu só um joinha, Rose. Compartilhou, muito obrigada a todas. Espero que o assunto, né, ajude a gente a refletir um pouquinho mais sobre o cuidado que a gente tem que ter quando falamos para a criança querendo proteger, querendo ensinar, e na verdade às vezes a gente está causando algo ao invés de simplesmente auxiliar. A gente pode ser que até auxilie naquele momento, resolva aquele problema imediato, porém, que a repercussão que isso pode ter na vida da criança pode ser muito grande. Certo, meninas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Só pegar uma aguinha. Acho que hoje a internet tá com um atraso bem grande, um delay bem grande, pelo que eu percebi, até da demora na entrada. Boa noite, gostei muito. Boa noite, Rô, que bom que você gostou. Obrigada pela presença novamente aí. Obrigada por ter compartilhado também. Bom,
Então eu vou encerrando. Uma boa noite, uma ótima semana. Tudo de bom para todos e uma vida com menos medo e mais saudável. Beijo para quem gostou desse vídeo, curte, compartilha, entra no nosso site www.psicosaúdesaber.com.br. Lá tem mais vídeos sobre outros assuntos para criança, para adultos, para família. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, boa noite.